Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Plot Twist, podcast de cultura pop do Imirante.com. E no bate-papo de hoje iremos falar daqueles filmes que são odiados pela crítica e são amados pelo público, ou vice-versa. Exatamente, Geisa. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, que é a Fabiana, que é crítica de cinema aqui do nosso estado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Gente, a Fabiana, ela é crítica de cinema, sempre gostou de acompanhar filmes, né? Ela pode falar um pouco melhor sobre isso também. Foi pro Festival de Cannes. Ela tem bagagem. Tem muita bagagem para estar aqui hoje. Vai ser um prazer iniciar esse papo. E eu já coloco aqui também para vocês seguirem o Instagram dela, que é o Cinemafilia, que ela publica todos os conteúdos por lá, né, Fabi? Isso. O Cinemafilia existe desde 2019. E aí depois eu comecei a publicar em outros lugares, mas o Instagram continua sendo minha casa principal, que eu nunca abandono. Então sigam lá, @Cinemafilia. Exatamente. Então, um exemplo dessa divergência entre a opinião dos críticos e do público é o filme live action de O Rei Leão, né? Enquanto que a crítica considerou o longa uma refilmagem sem vida, sem a alma da animação, o público amou rever o mesmo filme com uma nova roupagem, trazendo até aquela pegada de nostalgia. Um exemplo disso é quando a gente olha as notas do Rotten Tomatoes, onde o filme ele tem aprovação de 88% do público contra 52% da crítica. Aí, nesse quesito, as pessoas que gostaram do filme começam a se questionar por que será que um filme que eu gostei tanto tem uma aprovação tão baixa. Fabiana, tu podia explicar pra gente quais são os critérios utilizados pela crítica especializada na análise dessas produções? Então, a crítica, na verdade, analisa o filme de acordo com a história, a teoria e a linguagem do cinema. Então, quando a gente assiste um filme, a gente tem esse olhar um pouquinho mais técnico e diria, né, crítico, no sentido estrito da palavra, porque a gente pega todas essa nossa bagagem de conhecimento acerca da sétima arte, acerca do cinema, e junta isso com como a gente se sentiu assistindo o filme. Eu acho bom pontuar isso, porque muita gente acaba tendo a noção de que a gente não tem vínculo com o filme. Ah, porque você vai assistir um filme, então você assiste o filme como se fosse, sei lá, uma paisagem aqui passando na sua frente. Mas o crítico, na verdade, ele tenta, pelo menos assim, a crítica que eu faço e que eu acredito, segue essa história de que a gente está assistindo o filme, a gente sente alguma coisa em relação àquele filme e a gente vai tentar colocar em palavras por que a gente sentiu aquilo. Então, acho que é uma racionalização do próprio sentimento, da própria forma de como a gente vai reagir em relação àquela obra. Então, assim, por exemplo, tem filmes que eu demoro muito para escrever sobre, porque eu tento juntar aquilo que eu achei, aquilo que eu senti assistindo com aquilo que eu sei que o filme fez. Então, assim, a escolha do diretor em relação a plano, em relação à escolha dos atores, o casting, como é que tudo isso vai influenciar o resultado final daquela obra. E como aquilo dali me influenciou a partir do momento que eu assisti. Então, a gente diz que a obra ela nasce a partir do momento em que o espectador assiste, em que existe um espectador. Porque o cinema é aquela arte que, se ninguém assistir, ela não serve para nada. Porque ela vai estar ali passando, mas quem é que vai ver, né? Então, a arte, ela tem que ser, realmente tem que existir o interlocutor ali, tem que existir alguém que vai assistir, tem alguém que vai interpretar. A única diferença da gente para o público comum é que a gente vai interpretar isso de acordo com os nossos estudos e vai tentar adequar, e vai tentar racionalizar aquilo dali e falar assim, ó, você sentiu isso, determinado filme de terror, você sentiu isso porque a construção da tensão daquela cena foi construída de certo modo, porque estava muito próxima à câmera do rosto, então você sentiu essa sensação, por exemplo, de claustrofobia, às vezes, que a câmera muito próxima do rosto deixa a gente sem a noção do que está acontecendo ao redor. Então, isso é uma técnica muito utilizada, por exemplo, para o suspense, que, no caso, foi muito utilizada por Hitchcock, né? Por exemplo, que a gente chama de mestre de suspense, porque é uma forma de filmar. Então, você sabe que está acontecendo alguma coisa ali, mas a câmera não mostra, então você fica o tempo todo ali naquela agonia, né? Naquela apreensão. Então, existem diretores que sabem usar isso, existem diretores que não vão saber utilizar, não vai saber colocar aquilo dali na hora certa, e aí, por isso, você sente determinados sentimentos durante o filme, que é tudo uma escolha técnica, é tudo uma questão de estilo, tudo uma questão de forma. Então a gente tenta juntar as duas coisas, forma, conteúdo, e trazer isso para a história, linguagem e teoria do cinema, né? E aí entra o papel justamente da crítica, como tu acabou de explicar, né?
Já passou por situações como essa, de ver que muita gente estava gostando do filme, só tinha elogios, mas na hora que tu assistiu, tu percebeu que tinha ali alguns detalhes, algumas coisas que não foram tão bem aplicadas no filme, e isso dividiu opiniões aí do teu público? Sim, eu falei já de alguns filmes especificamente, mas acho que o mais recente, assim, que eu falei muito mal, assim mesmo, que eu realmente não gostei, tá? Foi Blonde, da Netflix, sobre a história ali, não é na verdade sobre a história da Marilyn Monroe, eu acho bom pontuar isso também, é uma obra fictícia, né, com base em uma outra obra da literatura que também é fictícia, então foi baseado na, entre aspas, vida da Marilyn Monroe, mas não era sobre a vida dela, era basicamente uma coletânea de rumores, boatos, às vezes fofocas mesmo, que ela foi colocando no livro. E o Andrew Dominik, que é o diretor, ele, pra mim, ele pegou as piores partes, assim, pegou aquele que ele quis, né? Ele fez o recorte do livro a partir daquilo que ele queria mostrar. E eu acho que é um filme exploratório, é um filme muito misógino, é um filme muito machista. Sexualiza muito a Marilyn. Sexualiza muito ela, infantiliza ela. Então, eu acho, assim, que existem certas coisas que, pra mim, não conseguem passar. Porque também porque aí entra essa questão de eu falar que tem muito aquilo que eu passo assistindo, que eu sinto assistindo. Então, o fator de ser mulher assistindo aquele filme, com certeza pesa muito mais do que se fosse um crítico, né, homem falando sobre aquele filme. Porque ele não vai sentir as mesmas coisas que eu senti, né? O mesmo olhar que eu tive de perceber o machismo nas cenas, a forma como ele filmou, exploratória, a nudez e tudo isso, né? Exploração da nudez, no caso da Ana de Armas. Então, tudo isso, pra mim, foi pesando. E aí, aquilo dali eu fui colocando num texto maior em relação a, eu não acho que isso aqui é a forma certa de filmar esse tipo de assunto. Eu acho que isso é exploratório. Eu acho que isso assim, beira o falta, assim, de respeito mesmo, né? Então, tudo isso vai juntando, assim, pra mim, né? E existem pessoas que adoraram o filme. Existem, em sua maioria, homens, tá? Claro. Que são outros tipos de vivência. Outros tipos de vivência, outros tipos de visão, que falaram bem, né, do filme, que falaram que o filme tem esse quê de pesadelo, que o filme anda muito no mundo dos sonhos, digamos assim, que ele tá mais pra um pesadelo, que o filme seria mais um suspense, não uma biopic, né, que no caso muita gente tá enxergando como. Então, assim, existem muitas diferenças de análise de pessoa pra pessoa, mas é claro que aquilo que a gente também vai agregando no filme. Outro filme que eu acho que eu não gostei muito, e esse aí foi unânime, né? Que foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um filme que foi muito bem falado por muita gente, mas que pra mim Meu Deus, eu amei. A gente outro dia falando super bem aqui do filme. Meu Deus. Mas, enfim, muita gente gostou, assim. Eu acho que foi um filme mesmo que é a explicação do controverso, né? Do que eu fui muito contra, assim. E outro filme que, no caso, muita gente não gostou, e eu gostei, que já é o contrário, foi o Não Se Preocupe, Querida, com o Harry Styles e a Florence, que foi agora, né? Que lançou agora. Que tá na HBO Max. E eu assisti só depois que chegou no streaming, não assisti no cinema. E eu adorei o filme. Tipo, adorei o filme. Então, assim, enquanto muita gente tava falando super mal, falando que o filme era uma cópia de outro filme, eu, inclusive, assisti o outro filme e falei sobre isso lá no Instagram, comparando os dois filmes, fazendo essa análise. Mas, enfim, falaram que era cópia, falaram que não era bom, falaram que era... que não tratava dos temas... Enfim, falaram muitas coisas sobre o filme. Da atuação do Harry Styles também foi muito também criticada. em relação à atuação do Harry Styles. E também toda aquela questão da fofoca dos bastidores acabou deixando o filme meio assim, né? Eu achei a fofoca mais interessante que o filme. Cara, foi Eu achei. confusão atrás de fofoca é muito confusão boa. e a fofoca sempre atrai um grande A fofoca público. sempre atrai. Mas aí muita gente não gostou e foi um filme que eu gostei. Então, acho assim, que sempre vai acontecer esse tipo de situação. Eu nunca me senti... ainda bem, né? Nunca me senti mal em falar sobre isso no Instagram, tipo, de ir de encontro à opinião de várias pessoas que me seguiam, enfim, no geral, porque eu acho que isso é enriquecedor. Porque quando eu falo mal ou falo bem de um filme em que muita gente fala bem ou fala mal, né, que eu vou destoando, assim, da maioria, eu acho que isso geralmente traz um debate muito bacana nos comentários, porque eu consigo conversar com as pessoas, consigo até ver outras formas. Então, por exemplo, o Blonde eu continuo não gostando, mas falaram pra mim algumas outras coisas que eu comecei a perceber, poxa, verdade, talvez eu tenha sido muito rígida em relação a isso, talvez realmente possa ser, entendeu? Eu comecei a ver o filme muito mais como realmente um pesadelo, por exemplo. E isso aí acabou aliviando o peso de certas coisas que pra mim tinham sido inadmissíveis
no momento em que eu revi, né, o filme. Então, eu acho que isso vai tendo uma construção. Não é necessariamente mudar a opinião das outras pessoas, mas eu acho que é trazer isso pro debate. E é isso que eu acho fantástico. Na verdade, foi por isso que eu criei o Instagram. Foi para poder discutir filmes e séries que eu assistia com outras pessoas e conhecer a visão de outras pessoas, porque era muito outros chato. pontos de vista. Era muito chato eu assistir uma coisa sozinha, né? E eu não tenho muitos amigos cinéfilos, assim. Então, eu ficava sozinha. Tipo, sozinha, discutindo. Com quem que eu vou, com a minha com quem que eu vou voz, debater? voz da minha cabeça. Eu falei assim, não, tem um Instagram, então eu vou começar a postar lá. E no começo, tipo, não tinha ninguém. Eu realmente estava falando sozinha, né? Mas aí depois eu comecei a ter algumas outras pessoas, comecei a ter esse diálogo que eu acho que ele é super importante em qualquer rede social. É assim que a gente cria vínculo, assim que a gente cria audiência, assim que a gente cria pessoas que vão estar lá realmente para conversar contigo, para debater contigo, respeitando pontos de vista diferentes e trazendo coisas novas, né? Em relação a Blonde, eu concordo contigo. Eu não gostei nem um pouco desse filme. Eu acho que deveria até mesmo ter uma diretora mulher. Que eu acho que ela entende muito melhor a visão da mulher, porque ela já viveu o que a mulher passa no dia a dia. E até porque o filme ele foi baseado numa biografia não oficial, né? Então, não é realmente o que aconteceu. Eu acho que foi uma visão muito sexualizada, muito machista da Marilyn Monroe. E eu acho também que é um desrespeito à memória dela, que ela foi uma artista tão importante, um ícone na cultura pop no geral. E eu também não gostei nem um pouco desse filme. Concordo contigo. É um filme que a gente fica assim, cara, não teve ninguém pra avisar. Né? Ninguém avisou que tava ruim. Tempo, foi assim. A Netflix, ela, na verdade, tem uma liberdade, deixa uma liberdade muito, muito grande, criativa, pros diretores com quem ela trabalha. E eu acho que na maioria dos casos foi bom, né? Sim, na maioria dos casos isso é muito bom, mas nesse caso em específico eu achei que ela faltou um pouco mais de sabe? de pulso até pra conduzir. Eu né? comparo esse filme com Elvis. Elvis eu gostei Eu muito. amo Elvis. E trouxe também um pouco da visão do empresário dele, mas não desrespeitou a memória do Elvis, como fizeram com a Marilyn. Então, eu gosto de comparar esses dois filmes nesse aspecto de respeito também, trazer a história, realmente o que aconteceu com o artista na época que ele esteve vivo, né? Exatamente. O Elvis é um bom exemplo de como eu juntei a primeira pergunta, né, que vocês fizeram, de como, como faz essa crítica. E foi um filme que eu assisti 3 vezes no cinema. Eu simplesmente fiquei alucinada por esse filme. Eu assisti 2 Sou vezes no muito mesmo dia. É o feeling que eu tive também. Eu fiquei muito apaixonada pelo filme. E eu voltei depois pra assistir. Eu ainda não tinha escrito sobre ele. E eu fiquei assim, nossa, é um filme que, pra mim, juntou a forma com o próprio conteúdo. Porque pra mim o filme, ele é rock, né? O filme é o rock. O ritmo dele, a montagem dele, as transições dele, os efeitos dele. Todas são guiadas o pelo ritmo gênero, dele. né? É tudo voltado pro rock. Então, eu gosto muito do Baz Luhrmann, porque ele é um diretor de Moulin Rouge, né? De Great Gatsby, que pega realmente a fantasia, assim, e coloca dentro do filme. E eu acho que ele faz uma brincadeira muito legal com a história do cinema, que foi o que eu relacionei dentro da crítica. Sim. Que é o cinema ter nascido no circo, né? Então, o cinema, na verdade, ele era ilusionismo, né? Então, quando a gente coloca a história do cinema perto da história que ele trouxe dentro do filme, que foi a história da visão do coronel, né? Que era um ilusionista. Então, a gente vê que ele tá o tempo todo ali dissuadindo o Elvis, né? Ele tá o tempo todo fazendo ali o show business. Show business, pra mim, dentro do texto, é o cinema. Então, o filme é conduzido como se fosse pelo ilusionista. Então, a gente está sendo conduzido tanto pelo ilusionista, que é o narrador da história, quanto pelo ilusionista, que é o diretor do filme. Porque a direção fazer cinema não é nada mais do que fazer uma espécie de mágica, né? Que é você trabalhar com a câmera e fazer com que as pessoas tenham aquele foco ali, naquilo que ele quer, e vai fazendo a história a partir daquele foco, vai direcionando o espectador. É uma questão de direcionar o olhar de quem assiste, que é a mesma coisa que o mágico faz para poder fazer os truques, né? Então, é um filme que, para mim, foi fácil de escrever, justamente porque eu me senti muito feliz assistindo ele. E eu gostei muito do filme. E quando eu fui escrever sobre ele, eu tinha essa história do cinema muito enraizada na minha cabeça. E da forma como ele fez todas essas questões de fazer com que a forma do filme, que no caso foram as escolhas dele de plano, as escolhas de transição e tudo mais, dialogassem com o rock, com quem ele estava mostrando, que no caso é o conteúdo, né? A história do Elvis. Então foi um filme que eu consegui fazer esse link de uma forma muito fácil. Outro filme foi Nope também, que eu acho que é um filme que eu gostei muito, que é o Não Olhe Pra Cima, do Jordan Peele.
E foram filmes, assim, que eu sinto, vou pegando, né, todas aquelas coisas que eu senti quando eu assisti, e aí eu escrevo sobre tudo que eu acho que deveria estar em um texto, que eu acho que me chamou mais atenção, e depois eu vou fazendo o trabalho de escrever sobre ele, relacionando com aquilo que eu já estudei, né, com aquilo que eu já vi, que é isso que vai diferenciar eu gostei. 5 estrelas. de um texto mais maior, né? Mais longo. Mais elaborado, enfim, e com esses filtros, né? Que a crítica utiliza. Acontece também de você estar ali assistindo o filme, vai escrever sobre ele e tu fica assim, cara, não gostei desse filme, mas eu já sei que muita gente vai questionar minha crítica, muita gente vai gostar, de tu já... Fica naquela insegurança, né? Então, eu não diria nem insegurança, mas assim, sabendo que tu vai escrever uma coisa que muita gente vai contestar. Vai contestar. Eu sentia muito isso no começo. Eu acho que eu sentia muito, porque eu acho que ainda não tava... Eu não dizia que eu tava fazendo crítica, eu dizia que eu tava fazendo review, né, de filme. Então, assim, eu sentia muito essa pressão no começo. Agora, eu ainda sinto, mas por motivos diferentes, né, mas mais por causa dessa questão toda de eu ter ido pra Cannes, de eu ter ido pra vários festivais e tá tendo em contato com... Eu sinto mais quando eu tenho contato direto, que eu sinto que o diretor vai ler. Aí eu já sinto mais um pouco, assim, de responsabilidade, sabe? Quando eu falo com o público, eu acho, assim, principalmente o público do Instagram, como eu falei, é muito construtivo. Então, eu não tenho medo, entre aspas, de falar alguma coisa, porque eu sinto que eu vou estar expressando minha opinião, e se eu estiver, por acaso, eu estiver errada, equivocada sobre alguma coisa, e eu repensar depois, eu acho que eu sinto maior liberdade de falar sobre isso nas redes sociais, e de discutir, e de chegar em um outro ponto mesmo, porque é super normal isso também. Então, eu não sinto tanto em relação ao Instagram, mas, por exemplo, para escrever as críticas do Guarnecer, eu já senti um pouco mais, porque teve filmes que eu não gostei, e aí eu tive que falar sobre, e eu nunca também... Aí, outra coisa também, eu nunca me senti, tipo, eu vou ter que falar que eu gostei porque o diretor vai ler. Sim. Eu acho que isso também seria ir muito contra a crítica, tudo contra o que eu acredito. Então, tem formas de falar. Só que eu acho que quando eu não gosto, eu sei que isso vai acontecer, eu acabo fazendo textos mais revisados. Então, eu sinto que eu tenho um cuidado muito grande, fora normal. Eu tenho um cuidado já muito grande com tudo que eu escrevo. Mas quando é para festivais especificamente, eu tenho um cuidado muito maior. Porque eu sei que isso vai atingir muitas pessoas. Eu sei que está diretamente no festival... da produção do filme, Da produção do filme. E também, quando não é diretamente da produção, mas quando eu estou em um festival, como foi Cannes, isso atinge pessoas que eu não faço a menor ideia de que vão ler, entendeu? Verdade. Então, é um público muito grande. O site para o qual eu escrevo, que eu tenho a coluna, já tem, acho que, quase 20 textos. E eu comecei, acho que foi em março desse ano. Enfim, eu escrevo toda semana 1, 2, 3 textos para lá. E quando eu fui pra Cannes, eu senti que muita gente ia ler, porque eu era a única pessoa que estava lá em Cannes representando o site. Então, era muita responsabilidade você falar sobre um filme do Cronenberg. Eu acho que o Cronenberg nunca vai ler a minha crítica, mas eu acho que muita gente do meio vai ler a crítica, né? O meio da crítica especializada mesmo, além do público. Então, quando existe esse tipo de público, que é muito mais direcionado, muito mais específico, eu tenho um cuidado muito grande, porque eu tô lá no festival. Eu faço parte do grupo de pessoas muito restrito que teve acesso àquele filme antes que ele fosse distribuído, antes que ele fosse, sabe, antes que tivesse alguma visão de distribuição dele. Então, é muita responsabilidade eu dizer realmente aquilo que eu vi e pontuar tudo aquilo que eu acho que deve ser pontuado, porque eu não quero ter que revisar nada em um texto que sai sobre Cannes, entendeu? Eu não quero mais ter que revisar nada daquilo ali, porque ele vai para um público que eu não faço ideia. Então, é um site que tem, tipo, 50 mil acessos. 50 mil pessoas lendo o texto é muito diferente das 20 mil, enfim, 15 mil que às vezes eu tenho no Cinemafilia, por exemplo, no Instagram. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que nesses casos eu realmente peso bem mais aquilo que eu estou escrevendo. No Festival do Rio também, que eu escrevi sobre Mato Seco em Chamas, que é um filme que eu simplesmente amei, do Agilei Queiroz e da Joana Pimenta. Eu assisti dentro da sessão, convidada pelo Festival do Rio, né? E assisti dentro da sessão com os diretores, com os atores, com todo mundo. Então, já tem uma... Já tava numa atmosfera ali de pressão, né? Então, é diferente. Então, assim, quando você escreve pra festival, acho que o cuidado é muito grande. E é muito doido também, porque quando você escreve pra festival, você tá escrevendo sobre muitos filmes ao mesmo tempo.
Então, é uma responsabilidade muito grande você escrever para Festival de Cannes, Festival ANC, eu escrevi, acho que foram 6 críticas. Então, essas críticas que eu tinha que escrever, elas eram muito trabalhadas, eram muito detalhadas. Cada filme que eu tinha que assistir, eu tinha que levar alguma coisa, porque você tá assistindo muito filme um atrás do outro, você não quer deixar nenhum detalhe passar. Então, você tem que anotar. O jeito é anotar e fazer a crítica assim, o mais rápido possível para que você não esqueça daquilo que você quer falar. E aí, em festival, é um desafio. É realmente um grande desafio, porque é muito filme ao mesmo tempo. Você citou os sites de crítica especializada. Hoje em dia está bem popular, né, esses sites, que é quase que um medidor de qualidade para o público. Então, muitas vezes, quando a gente vê um filme ou uma série sendo muito detonado pela crítica, a gente já perde até a vontade de assistir, mas também tem aqueles que preferem tirar as próprias conclusões. Tem a curiosidade também, Sim, né? Quando exatamente. o filme tá sendo falado muito mal, a pessoa vai... Será que é mesmo? Será que Vou é assistir, ruim? vou ter a minha Tem própria uns que opinião. falam, se a crítica odiou, eu vou gostar. Aí entra uma dúvida minha, que eu tenho certeza que as outras pessoas também têm. Como é que funcionam as notas de sites de crítica especializada, como o Rotten Tomatoes ou o MDB, que são os mais populares hoje em dia? Então, eu não uso muito sites, vou ser bem séria, eu não uso muito sites de crítica especializada, porque não são 100% crítica especializada, né? Existe no Rotten, tem o percentual da crítica e tem o percentual do público. O Metacritic também, a mesma coisa. O IMDb eu já acho um pouco mais detalhado, porque ele tem muita informação, ele faz informação cruzada, né? Ele tem informação dos bastidores, tem informação do ator, tem todas as informações de todo mundo que está ali na produção. Então, ele tem eu acho que é uma natureza muito mais de busca, talvez, pra mim, assim, pra eu pesquisar quem é que tava ali por trás das câmeras, dos filmes, dos bastidores e tudo mais, pra saber quem foi que fez, a nacionalidade do filme, falar sobre os diretores e tudo mais. No Rotten, eu costumo ver a parte da crítica, mas a parte do público, eu acho, assim, que tem muito... Acaba que, assim, na internet, eu vejo que tem muitos comentários, vai ter muito comentário a favor, muito comentário contra. E, às vezes, a gente tem um pouco ali de insegurança em relação ao resultado daquela porcentagem. Porque ela pode ter sido feita por pessoas que são fãs, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Pode ter sido feita por pessoas que são fãs, pode ter sido feita por pessoas que são haters. Então, tem tudo ali, eu acho que acaba ficando um pouco, eu não diria contaminado, mas é tipo... Tendencioso, né? Exatamente. Várias vezes já fizeram tendencioso. boicotes também pra cair a nota. Eu acho que existe muito essa questão de boicote, existe muito a questão de boicote também no Metacritic. Então, é muito difícil, assim, de você ter a certeza de que o filme é bom ou ruim de acordo com a porcentagem de algum desses sites. Eu acho que não seria algo que eu recomendaria. Quando eu falo lá no Instagram, tipo, vocês seguiam por onde? Porque acaba que o crítico realmente vira um guia de conteúdo. Mas esse não é exatamente o nosso papel. Eu vivo reforçando isso. Esse não é exatamente o nosso papel. A gente pode ser um guia de consumo, obviamente. A gente acaba sendo. Acho que acaba, né? Acaba acontecendo. Sim, acontece, é um caminho natural, né? É um caminho natural, mas não é o nosso principal papel. Eu não diria que é o papel da crítica. Acho que o papel da crítica é realmente trazer o filme para discussão. É realmente tentar te fazer ver uma coisa que talvez você não tenha visto, que talvez tenha passado, despercebido, né? Pelo teu olhar enquanto público, e não passou pelo nosso. Então, acho que existe essa visão muito de que a gente é esse guia de consumo, porque a gente está nas redes sociais. E as redes sociais, inclusive, é um balanço muito complicado de ser feito, que eu nunca consegui fazer 100%, porque existe esse conteúdo um pouco mais pop, que no caso é o conteúdo mais rápido, é um conteúdo mais voltado para as redes sociais, que a gente precisa ser breve, e que a gente tem noção de que o Instagram é uma ferramenta muito rápida, assim como todas as redes sociais. Então, eu tenho que falar muito rapidamente sobre as coisas, senão passa, sabe? Então, assim, eu tenho essa noção, mas também tem a noção da parte da crítica, que eu tenho que passar mais tempo para fazer aquilo dali. Eu tenho que revisar o texto, eu tenho que ver muito mais a fundo aquilo ali para poder fazer um texto crítico, para chamar que aquilo dali é um texto crítico. Porque se eu fizer só uma review, posso fazer até no Twitter, entendeu? Que foi onde eu fiz a primeira review de Blonde, e que viralizou. Que eu falei muito mal do filme. Ficou, tipo, 50 mil. Porque será, né? Curtidas. O povo gosta. Gosta da polêmica. Bem, não ia ter isso. Não ia render tanto. Não ia render tanto. Cara, Acho muito louco. Baixou, né? Fabiana, tem algum filme que tu gosta muito, mas que é detonado pela crítica em geral?
Que eu gosto muito, mas que é detonado pela crítica. Cara, Olha, eu gosto tem muito vários. de As Branquelas. Tem vários que eu gosto muito, eu acho. Comédia romântica tem muitas que eu gosto. Acho que uma das minhas comédias românticas favoritas é O Melhor Amigo da Noiva. Vocês já assistiram essa comédia romântica? Amo. Gente, eu amo esse filme. E ele é muito detonado pela crítica. Assim, por causa do final meio tosco, não sei o quê. Sim. As comédias românticas, na verdade, dos anos 2000, todos os filmes dos anos 2000, né? Eles têm um tipo, um estilo muito específico dos anos 2000. É uma embalagem bem fechadinha, né? Bem e às vezes fechadinha. é Fórmula isso. específica. É uma E às vezes fórmula. é isso que faz ser tão legal, porque às vezes você quer assistir filmes daquele estilo. Sim. Né? Ali no sábado à tarde. não Às dá vezes eu pra quero ver um fazer. filme de final feliz, um filme clichêzinho. Exatamente. Mas aí, se você for parar pra olhar parâmetros muito técnicos do filme, aí você acaba percebendo uma coisa ou outra, que aí você até Exatamente. entende. A crítica tá falando mal, mas você fica, poxa, o filme não é ruim Um por filme causa gostosinho de disso, né? assistir. Tu Gostosinho consegue de assistir. separar esses aspectos? Consigo. Acho que eu consigo até. Eu gosto muito de assistir, por exemplo, uma coisa que todo mundo detesta, assim. Quando eu coloquei no... Agora eu coloquei... Eu coloquei uma enquete no Instagram falando assim, vou fazer um post sobre reality show. Vocês gostam de reality show? Não. 80% não. Caraca. Aí eu... Mas eu gosto. Sinto muito. Mas eu gosto, então eu vou Mas falar. eu gosto, então eu vou falar, desculpa. Então, assim, por exemplo, eu acho que os formatos de reality show, eles são muito, muito viciantes. Demais. É extremamente viciante. É que nem uma comédia romântica, é extremamente viciante. Então, eu gosto muito de reality show, mas são coisas que são geralmente mal faladas, que são geralmente mal vistas. E eu gosto de reality show mesmo de lifestyle, aqueles assim que é só barraco, confusão, Meu Deus, drama. gritaria. Eu Sabe? amo. Eu amo, eu acho super legal. E eu acho que tem também todo um estudo ali por trás de fazer, obviamente, um reality. Com Porque certeza. pra você ter esse aspecto viciante do reality e tudo mais, foram coisas que surgiram agora no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e tem muito a ver com a cultura pop, tem muito a ver com essa ascensão da questão das redes sociais e das plataformas, por exemplo, da época da Paris Hilton, né, que tinha as paparazzi e tudo mais. Então, Keeping Up with the Kardashians, por exemplo, seria um formato que a gente não veria, tipo, no passado, mas a gente vê porque a gente tá em uma sociedade que se interessa por esse tipo de E é conteúdo. extremamente midiática, né? Extremamente midiática. Então, são construções, são produções que eu gosto de assistir. Mesmo muita gente não gostando. Então, acho que é um dos exemplos, assim, de coisas que eu realmente gosto muito de assistir. E aí eu abomino aquele termo hoje em dia de prazer culpado. Eu tô assistindo porque é meu guilty pleasure. Meu guilty pleasure é assistir As Branquelas. Gente, que guilty pleasure são esses? Porque você tem que se sentir culpado por assistir uma coisa que você gosta. Exatamente. Não faz sentido isso na minha cabeça. Então, assim, se você gosta, você gosta. E não importa o que a crítica vai falar em relação a isso. Você vai continuar gostando. A gente não tá aqui pra te impedir de gostar de alguma coisa. A gente tá aqui só pra mostrar que existem aspectos que devem ser levados em consideração na construção de qualquer obra cinematográfica e que influenciam no resultado que ela tem. Mas eu acho, assim, que é super plausível, por exemplo, alguém fazer algum dia, e eu acho que esse dia não tá muito distante, de fazerem uma crítica positiva em relação a Crepúsculo, por exemplo. Sim. Que foi um filme detonado pela crítica, mas que é um filme adorado por fãs. E aí vai virar um filme cult, porque é um filme de culto, né? Ou seja, que tem fã, que tem pessoas ali que vão continuar assistindo anos Por a fio. anos. Um entendeu? exemplo disso, eu acho que é Star Wars, O Último Jedi, que na época foi muito criticado e Eu hoje em amo. dia todo mundo tá amando. Virou tipo É. um filme cult, né? Então, tem isso- esse movimento também. Isso acontece dentro da crítica também. É o que a gente chama de revisionismo. Então, dentro da própria crítica, existem filmes que passam por revisionismo. E um dos filmes, assim, um dos exemplos que a gente mais cita de revisionismo, não sei se vocês já viram, é o Showgirls, do Paul Verhoeven, que é o diretor de Benedetta, diretor de Robocop, diretor de vários filmes, assim, Vestido Selvagem, vários filmes. E foi um filme detonado pela crítica no passado. Foi um filme, assim, abominado pela crítica. Acho que ganhou, sei lá, Framboesa de Ouro, ganhou um monte de coisa. E Nossa, hoje em dia... Framboesa de Ouro é o auge. Meu Deus. Framboesa de Ouro. E hoje em dia é um filme, tipo, super aclamado. Tá na MUBI, tipo, com uma nota, tipo, bem Uma alta, aprovação assim, alta. uma aprovação alta. Então, assim, existem filmes que passam por esse revisionismo, que é algo comum mesmo. Porque na época a crítica podia não estar muito pra receber aquele filme. Não tá... Tava preparado. E parada eu pra acho receber esse filme. eu acho que essa onda vai mudando também de acordo com as questões sociais que estão em pauta, que é um dos papéis principais da crítica também, como você falou, que é abrir o debate. E quando você abre o debate sobre uma obra, não tem como você não comparar com a realidade, explorar questões sociais, ver o que está sendo trabalhado ali na contexto, época do filme, o contexto. Então, acho que
os assuntos que estão em pauta, eles acabam sendo um parâmetro também para você olhar e pensar, será que não merece uma revisão dessa obra aqui? Será que hoje em dia ela não pode ser mais aceita, né? Não pode, isso aqui a gente pode chamar atenção e trazer para o debate. Eu acho que vai acompanhando aí o São aquelas período. obras que envelhecem como vinho, né? Exatamente. Com E outro tem umas contexto. outras que são aclamadas na época e que envelhecem como leite. Leite. Né? Eu acho assim que uma obra que envelheceu pra mim como leite, eu sinceramente não gosto e não defendo de jeito nenhum, é Closer, com a Natalie Portman. Eu sei que muitas pessoas gostam muito desse filme, que tem aquela música And So It Is, né? Sim. E aí, tipo, muitas pessoas gostam, muitas pessoas se fantasiam da roupa dela, que é super triste, assim, no todo Halloween, enfim. Mas eu não consigo gostar desse filme. Eu acho que pra mim ele tem questões muito sérias em relação principalmente ao tratamento das mulheres dentro daquele filme ali. Então os relacionamentos são extremamente abusivos. É um negocinho. Aí falaram pra mim, mas é pra retratar o que você não deve fazer, gente. Gente, Precisa não fazer gostei. isso. Precisa Não- disso tudo? não tô a fim de assistir isso. Acho que não. Mas enfim, é um filme que eu realmente não gosto. Aí pra mim esse aí envelheceu como leite mesmo, assim. Não, A gente não estava gosto. falando dos filmes que são odiados pela crítica e amados pelo público, mas também tem o ao contrário, né? Um exemplo disso é A Bruxa, né? Que teve 90% de aprovação no Rotten, enquanto o público não gostou muito, a crítica gostou dessa questão do pós-horror, né? Que traz essa atmosfera histórica com uma atmosfera um pouquinho chocante, de ocultismo em relação a isso. E muita gente achou o filme chato e arrastado. Eu gostei muito do filme. Eu gosto Então muito do também filme. tem esses casos que é ao contrário, né? Tem muitos casos que é ao contrário. A Bruxa eu gosto muito, assim como bastante dos filmes pós-horror, assim, eu realmente gosto. Apesar de não ser muito fã do termo. Eu acho que, assim, é algo que a gente, inclusive, tem debatido muito dentro da crítica, é o termo do pós-horror e como que o pós-horror acaba sendo uma forma do grande público falar, eu não gosto de terror slasher, porque o terror slasher é um pouco menor e o pós-horror tá aqui um pouco maior porque seria um terror social. E aí a gente tem combatido muito esse tipo de visão, assim, pelo menos eu, né, vejo isso como algo que deve ser combatido, porque o terror sempre foi um gênero que ele foi muito esnobado. Por muito tempo ele foi muito esnobado pela crítica, foi muito esnobado pelo próprio público, pelos tipos de terror que tem. Porque esse filme não é terror psicológico. Gente, é terror. Então, o terror é um grande gênero em que tem vários subgêneros, obviamente, dentro dele. E as pessoas ainda fazem essa separação, essa dissociação para Uma poder dizer que não é hierarquização, terror. né? Causam uma confusão. Exato, em e cima eu do acho que termo, o né? pós-terror acaba trazendo isso de uma forma meio, sabe, pro público se sentir intitulado, às vezes, de dizer, eu não gostei desse filme de terror. Ele é pós-terror, ele é terror social. Porque ele tem uma causa ali, ele tem um Se for debate superior ali. aos outros, Mas né? a questão é que todos os filmes de terror, sempre, ao longo da história, se a gente for analisar os grandes filmes de terror, eles sempre trouxeram uma questão social. Só que ela não é tão na nossa cara Sim. quanto é no terror É mais social. sutil, né? É mais sutil. Mas os filmes, eles são sempre trazendo algum tipo de questão ali que ela ou é social ou ela é uma dor interna daquele personagem, daquela situação. Por exemplo, a gente vê filmes feitos sobre depressão pós-parto, por exemplo. A gente vê filmes feitos sobre isso, como Mama, por exemplo. Eu acho que The Babadook, não lembro se é exatamente sobre isso, mas tem filmes sobre depressão, tem filmes sobre ansiedade, tem filmes sobre uma série de temas que são muito sérios, que são Sim. muito caros a gente, no geral, mas que não estão ali tão na nossa cara. Então, a gente não consegue, às vezes, perceber que o filme, na realidade, está tratando sobre aquilo. É um filme, na verdade, triste. Tá te assustando, Sim. mas ele é triste, Sim. entendeu? Então, eu acho que a gente acaba trazendo essa questão do terror social mesmo de uma forma que talvez possa ser revista. Porque a gente, por exemplo, Telefone Preto. Eu amei Telefone Preto. Muito bom. Ali tem uma questão muito grande de abuso parental que é muito forte dentro daquele filme, que é um filme que eu percebi como um filme de coming of age, né? Que é filme de amadurecimento. Pra mim, ele é um filme, eu encaro ele como um filme de amadurecimento em relação ao personagem principal. Porque no começo do filme, ele é muito inseguro. Ele tá enfrentando aquele abuso parental diariamente. Então, ele tá muito inseguro com aquela situação. Ele não tá sendo feliz naquele lugar. E quando ele volta, que aí a cena final pra mim é maravilhosa, que ele volta já com uma outra pessoa completamente diferente, Sim. super confiante, porque ele não precisa mais daquela figura que ele tinha dentro da escola que protegia ele. Porque agora ele consegue proteger ele mesmo, mas ele teve que passar por um grande processo ali de Até trauma. entender isso.
Até entender que ele podia Eu chorei em se defender. Telefone Preto, cara. Na cena Aquela final. cena que ele é lindo tava demais. aprendendo a lutar. Nossa, muito bonita aquela cena. Que é muito também lindo. simbólica da força. Ele começou a descobrir a força que ele tinha dentro dele e ele não percebia. Ah, é muito bacana. E tem E um muita outro... gente não gostou, porque disse que não foi terror. Exatamente. Ah, gente. Por Essa- favor. Quando Fala a assim, gente- eu tô esperando um filme que vai me assustar. Gente, mas nem todo filme de terror, ele é feito pra ter Exato. jumpscare. Exatamente. E tem tantos pontos positivos dentro desse filme que é tão... É chato ver o debate principal ser esse. Ai, mas não não, eu também não assustou. acho. Também acho. Enfim, tem um outro ponto que a gente pode falar também, que é quando você está assistindo um filme por lazer, sem ter esse papel da crítica, as emoções, elas falam muito mais do que a razão, né? Então, Sim. como é escrever, tipo, para filmes, por exemplo, da Marvel, Pantera Negra 2, que saiu agora, que tem uma legião de fãs, né? Tem esse embate Marvel de si, que é muito questionado. Tem uma diferença quando você escreve para filmes como esses, assim? Eu acho que eu não sinto muito, porque eu não escrevo tanto sobre filmes de super-herói. Eu acho, assim, que não é muito o meu nicho, mas não por qualquer outro motivo, mas porque eu não consumo, de verdade. Eu não tenho a proximidade, por exemplo, de grandes fãs Sim. com a história inteira. Eu não sou aquela pessoa que vai assistir o filme 1, o filme 2, o E filme ordem 3, o filme 4, cronológica. entendeu? Em ordem cronológica pra poder falar. Então, às vezes, eu realmente me sinto insegura de falar sobre filmes da Marvel. E eu acho que isso é algo até comum dentro da crítica, no geral, dentro enfim, porque a gente tem uma certa pressão mesmo em relação aos fãs. Quando a gente vai tentar escrever, porque a gente sente que a gente precisa estar a par de tudo. Sim. A gente precisa ter assistido todas as séries. Porque existe uma linearidade, né? Existe uma linearidade e existe eu diria que é uma excessividade de conteúdo, é uma excessividade que a gente precisa ter de consumo para poder conseguir ter uma noção geral sobre o MCU, fase Entender o que 3, tá acontecendo, entendeu? Inclusive, né? isso é uma estratégia da Marvel. Pra uma tu assistir estratégia. uma série, tem que ter assistido tal Exatamente. filme. Um exemplo, eu acho que foi a série de Loki. Tem que ter assistido os outros filmes, Multiverso na Loucura. Até Então- WandaVision também, que tá Exatamente. muito ligado ao Doutor Estranho. Então, Sim. é uma teia ali Uma teia muito gigante. grande. Estratégia comercial, no meu É uma ponto de estratégia vista. comercial, mercadológica, que eu não sou 100% fã, porque eu não consigo acompanhar. E eu acho que, enquanto a gente como crítica, preciso assistir muita coisa. Eu já sinto que eu preciso assistir muita coisa. Ah, tem lançamento novo na Netflix, tem lançamento novo na HBO, tem lançamento novo na Star Plus, tem lançamento novo na Prime Video. Tem muito lançamento acontecendo o tempo todo. E a gente, às vezes, sente essa cobrança de estar a par de muita coisa ao mesmo tempo. E por mais que eu não sinta isso tanto quanto no começo, mas eu ainda sinto. Porque ontem, por exemplo, eu assisti 3 séries em uma noite só, porque eu precisava fazer conteúdo. Eu sinto que eu preciso fazer conteúdo sobre Wandinha. Então eu assisti o primeiro episódio de Wandinha. Segundo, terceiro episódio de The White Lotus, que já é outro nicho, Sim. outro tipo de série. E depois assisti A Vida Sexual das Universitárias. Que é outro tipo de série completamente diferente. É outro nicho, outro negócio. Então, a gente às vezes sente essa pressão. Então, quando os filmes da Marvel são muitos, é muita série, é muita coisa, às vezes a gente acaba... vamos deixar quem... Teria que ter quem uma outra entende- Fabiana só pra assistir os Só filmes pra da assistir Marvel. filmes da Marvel. Então, assim, eu já tentei, e inclusive eu vou escrever sobre Pantera Negra, vai sair essa semana no Cinemação, na minha coluna. E foi um filme que eu foquei muito mais, porque eu acho que ele é mais fácil de escrever pra mim. Por quê? Porque eu sinto que ele traz muito esse encerramento. Pra mim, eu vejo ele como um roteiro muito lógico. Já dando um certo spoiler do que eu vou escrever. Eu vejo um roteiro muito lógico ali. A gente precisa afastar a ideia do Chadwick Boseman, porque ele não vai mais voltar, infelizmente, pro filme como um Pantera Negra. Então a gente precisa afastar um pouco a imagem, encerrar o ciclo dele, dar uma homenagem ali digna pra ele no começo do filme, encerrar a visão que a gente tem do Pantera Negra relacionado ao Chadwick. Então a gente precisa encerrar isso, depois a gente precisa apresentar novos personagens, novos possíveis pessoas substitutas para substituir a imagem dele e novos vilões. A gente precisa apresentar toda uma nova história ali. Então, a segunda parte do filme é enorme, o segundo ato, porque ele precisa de muita coisa para reintroduzir até chegar na conclusão, que não é uma conclusão, porque é um filme de transição. A gente tá entrando, isso eu sei, que a gente tá entrando na fase 4. A gente tá entrando na fase 4 da Marvel, e então do MCU. Então precisa ter uma nova história, precisa ter um novo vilão e precisa ter novos conflitos ali.
Então, como a gente precisa disso tudo em um filme só, ele tem 2 horas e 40 minutos de duração. Né? Longo. Não tinha como fazer de outra forma. Então, eu vejo como uma construção muito lógica de roteiro. Precisou fazer tudo isso. Ele é muito certinho, é muito linear. E ele precisa também de uma carga mais... Ele tem uma carga mais dramática. Pela própria natureza ali do filme, de ser um filme transicional de algo que é uma tragédia que não foi prevista por ninguém. Sim. Então, ele tem uma carga muito dramática. Só que o filme, pra mim, ele é muito maravilhoso porque ele tem uma representatividade muito grande das mulheres ali. Sim. Então, a Pantera Negra sempre foi... Eu gosto de escrever sobre críticas do ponto de vista social. E Pantera Negra é muito fácil de escrever sobre o ponto de vista social, porque os outros filmes da Marvel não são tão carregados de temáticas sociais quanto o Pantera Negra, por motivos óbvios. Então, quando a gente pega o Pantera Negra agora, né, essa nova visão que a gente tem sem o Chadwick, a gente tem uma grande representatividade de mulheres no elenco, que é de gênero, além de serem mulheres negras, né, Exatamente. Ali sendo aquelas personagens que vão simplesmente guiar o filme inteiro. Sim. Elas levam o filme inteiro nas costas. Elas são as personagens que levam o filme nas costas. Então, essa questão social, temática, de a gente conseguir aprofundar essas personagens e trazer o público para mais próximo do gênero feminino dentro de filmes de super-herói, eu acho que aí ele já consegue ser revolucionário por si só. Porque a gente, por exemplo, o filme passa no teste Bechdel, por exemplo, porque elas têm vários diálogos de mulheres que não são sobre homens. Vários diálogos de mulheres que são sobre outras coisas, enfim. E é muito bacana ver isso acontecendo dentro do universo da Marvel, que é o universo que a gente sabe que os fãs nerds são predominantemente masculinos. Exatamente. Então, é outro motivo pelo qual eu também me sinto um pouco intimidada de escrever sobre outros filmes. Porque eu sinto que esse aqui, eu domino o que tá ali. Mas os outros, eu já sinto que eu preciso de um pouco mais de aprofundamento na história do MCU no geral. E aí precisa de um conhecimento muito maior que às vezes eu realmente não vou ter, porque eu não vou assistir todos os filmes. Então, existe essa pressão muito grande também da própria comunidade de fãs, que eu vejo que não é o problema de serem fãs, o problema é serem majoritariamente homens que acham que só eles dominam o papo de super-herói. Né? E isso é uma coisa, infelizmente, muito comum, porque é uma indústria, um meio muito machista, né? Sempre foi. Sim. Então, às vezes, eu sinto um pouco, assim, de receio de falar, porque sério, assim, toda vez que eu falo sobre algum filme ou alguma coisa que é muito mais, ou alguma produção que é muito mais voltada para o público masculino, sempre não vai ter crítica, mas às vezes tem um comentário muito extenso que, às vezes, ou repete o que eu falo, em outras palavras. Problematizando. Ou problematiza uma coisa que não faz sentido ser problematizada. Ou então, enfim, é um tipo de comentário muito carregado de machismo mesmo, infelizmente, né? Então, por exemplo, quando eu falei agora de Senhor dos Anéis, é um público majoritariamente masculino, mas Senhor dos Anéis, aí já é um tema, assim, que eu já me sinto super tranquila e à vontade pra falar, que é o universo de fantasia. Eu sou muito fissurada em todo o universo de fantasia. Senhor dos Anéis, Game of Thrones, enfim, todas essas partes de fantasia eu já sinto um maior domínio, porque é algo que eu cresci com. Então, quando eu fui falar sobre a questão do racismo dentro do fandom de Senhor dos Anéis, porque eles estavam falando mal do ator que foi escolhido pra ser o elfo, né? Sim, um ator negro. E elfos não existem, gente, assim, primeiro ponto. Então, assim... É que nem a Pequena Sereia. Exatamente. É o primeiro exemplo que veio. Sereias não existem, elfos não existem. Então, assim, qual o problema de vocês? E nem se existisse, não tem problema algum. Sim. Nem se existisse. Então, assim, quando eu fui falar sobre isso, aí teve gente que falou assim, nossa, mas... Aí foi um homem, claro. Sempre homens. Estão descaracterizando o universo do Tolkien, não sei o quê. Gente, estavam desrespeitando o autor. Nossa. Por causa disso. Não mudou a história. Foi autorizada pela própria empresa que cuida das obras do Tolkien, que tem os direitos autorais. Então a história foi autorizada, a história da série foi autorizada. E tem fã reclamando. Eles estavam levantando hashtag, falando que, porque, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa me deixa um pouco, às vezes, insegura de falar mesmo, porque sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa, tipo... Mas isso aí é coisa normal da internet, então a gente tem que lidar, né? Então, assim, eu falo, mas eu já sei
Eu já sinto Já sabe que vai como vir. é Um Já a, sei exemplo como é que a é. comunidade. Em relação ao machismo foi Capitã Marvel, né? Sim. Fizeram um boicote no filme porque era uma protagonista feminina e ela não sorria tanto e ela não era tão carismática, entre aspas, porque esse público masculino eles querem ver uma mulher que está o tempo todo sorrindo, que é doce, que é aquele estereótipo da mulher. Sim. É. Um outro exemplo também foi o Sam Wilson, que assumiu o manto do Capitão América e choveu comentário racista nas redes sociais que não deveria, ele não é a cara da América, porque ele não é branco e loiro como o Chris Evans era. Então é muito problemático boa parte do fandom do MCU, também da DC também. O parte da cultura nerd, Os assim. fãs ó. no Às geral. vezes é muito... Inclusive, existem... Uma pessoa, quando eu falei sobre essa questão do racismo, disse que estava fazendo um trabalho, já não sei, vou até procurar esse comentário para poder falar com ela, porque eu queria muito ler, que é um comentário voltado para... Um trabalho voltado para análise do conservadorismo dentro desses tipos de fandom. De como que o Que existe conservadorismo muito, né? influencia, exatamente, como o conservadorismo influencia a cultura geek, a cultura nerd, que eu acho muito interessante se falar, porque toda vez que surge alguma coisa desse tipo, é sempre relacionado a super-herói ou esse universo de fantasia, que tem fãs muito assíduos, né? Então todo esse universo nerd sempre problematiza questões que a gente vê que tem suas raízes na questão social, né? Questão de conservadora, de preconceito mesmo, racismo, do espaço da mulher, que é muito debatido, que é o que se aproxima mais da crítica, né? Talvez seja por isso que a gente não veja tantos críticos se debruçando sobre filmes de heróis, porque você vai falar do quê? Da força do Thor? Também tem um Entendeu? quesito muito mercadológico no meio. E eu acho muito interessante falar isso também, porque muitos cineastas respeitados têm criticado a Marvel. E isso tem sido uma loucura dentro da comunidade, enfim, dentro do entretenimento do geral. O primeiro a criticar, assim, que ficou mais famoso foi o Scorsese. Sim. E o Scorsese fala, pra mim, assim, ele é sensacional. Sou muito fã do Scorsese. Então, assim, dificilmente eu vou contra algo que ele vai falar, entendeu? Então, assim, ele fala muito em relação a não ser exatamente cinema, porque não existe... Eu já discordo um pouquinho disso. Acho que é, sim, cinema, mas que a gente precisa, sim, analisar a parte do entretenimento por entretenimento. Sim. Eu acho que segue uma análise muito mercadológica no geral. Eu acho que os filmes, eles são mais produtos. Porque se a gente for analisar a cadeia de produção da Marvel, é uma cadeia de produção industrial. Sim. Exatamente. Então, quando a gente coloca esses tipos de análise mercadológica, de entretenimento e de produção, a gente acaba tendo uma visão mais crítica em relação ao que seria o cinema ou não. Porque para as pessoas que estudam, né, no caso, para mim, por exemplo, o cinema também é uma obra de arte. Né? Ele também é uma obra que precisa ser pensada, que precisa ser... Enfim, e não é desmerecendo quem trabalha na indústria. É só porque essa cadeia de produção, ela mostra que existe uma certa fórmula ali que está sempre o tempo todo sendo seguida. E aí o Scorsese foi falar isso, é claro que ele falou já pensando que ia ser notícia, porque ele vai falar Marvel não é cinema, é uma coisa muito forte pra você falar. Então ele falou de uma forma muito assim, pra poder fazer as pessoas também pensarem, né? E raciocinarem sobre isso. E aí, recentemente, acho que foi o Tarantino, semana passada, que falou assim, os atores da Marvel não são atores. Polêmica. Ou seja, polêmica, muita polêmica. E aí o Simu Liu é o ator de... Isso, de Shang-Chi. E aí ele foi e pegou a pilha, né? Pegou a pilha, falou que era assim, não sei o que, mas... Entrou na briga. Entrou na briga. Mas assim, se a gente for pensar assim, os atores são os personagens. Sim. Né? Então os atores acabam sendo 100% aquele personagem. Robert Downey Jr. hoje pra mim é o Tony Stark. Exatamente. E sempre E será. ponto, acabou. E pra sempre vai ser. Então acaba que isso acontece. Porque é uma indústria, como eu falei, tipo, que é de produção, é cadeia de produção. Então tem um filme aqui, vai ter um filme, vai ter uma sequência. Vai. É impossível. A lógica já é essa. A né? lógica Uma já cadeia é mercadológica, trazer né? o finalzinho já com os cliffhangers pros outros, né? Que a gente chama de cliffhanger. Tipo, aquele ponto ali que vai... Sim, na pontinha é solta. bem Pontinha costurado. solta, é muito bem costurado, mas que, na minha visão, aquilo dali é passível, sim, de crítica. Pra poder a gente pensar, né? Como que a gente tá consumindo também. Como é que a gente consome hoje o cinema, né? De forma mundial, assim.
Cadê a valorização, por exemplo, do cinema nacional, do cinema independente? A gente vai passar o tempo todo consumindo isso? A gente vai consumir pra sempre blockbuster? A gente tem que... Será que a gente precisa de uma cota pra poder... Ou eu vou assistir Pantera Negra ou eu vou assistir o novo Maldição dos Mortos Despertar. Sabe? Existe isso, basicamente, principalmente em cidades menores, como é o caso de São Luís, infelizmente, que a gente tem uma opção bem limitada de cinemas que são fora do mercado, fora de rede. Porque isso acaba fazendo com que a nossa visão sobre cinema seja muito limitada. Voltada mesmo para o que está sendo produzido internacionalmente. Então, eu sinto que isso não é nem totalmente um problema do público apenas, é também um problema de governo, é um problema que a gente precisa ter, que é de Estado mesmo, de incentivar. E aí vem desde os incentivos mais básicos, porque mesmo com a falta de incentivos, a gente tem vários filmes independentes sendo produzidos, nós temos vários diretores, nós temos cineastas aqui, só que o espaço ainda é predominado por produções que acesso, fora, As pessoas vão no cinema, tem uma porrada de sessão para um filme da Marvel, enquanto um filme nacional tem uma no dia. Às vezes tem cinema que nem tem. Então entra essa problemática. Então acho que isso aí também a gente poderia estar como um dos papéis da crítica, né? Que é mostrar esse outro cinema. Porque se a gente for pensar, as pessoas que estão indo atrás de críticos, as pessoas que me seguem, que seguem críticos, enfim, mais antigos, tipo Vilaça, por exemplo, que seguem o Márcio Salem do Cinema com Crítica, que é meu professor, são pessoas que estão indo procurar o cinema além do que tá ali na Netflix. Porque se você for pensar assim, vou chegar em casa, ligar minha Netflix, colocar lá top 10 e assistir o primeiro e ver o que tem. E vou ver, isso aqui, sinopse me agrada, pronto, vou assistir. Mas as pessoas que vão um pouco além, no caso de consumir conteúdo de pessoas que estão falando sobre cinema, eu acho que já é um passo a mais pra você ter contato com coisas que você não teria se você estivesse só na sua Netflix. Furar a bolha, né? Que é furar essa bolha. Então, eu acho que um dos nossos papéis é mostrar que existe esse outro cinema que você pode conhecer, que você pode gostar. Porque antes eu também era um público comum. Só que eu me interessei além daquilo que eu tava vendo normalmente. Eu fui... eu não quero mais assistir só isso aqui. Eu quero ver o que esse diretor tem de outras coisas, porque eu gostei desse filme. Então, eu vou ver outros filmes desse mesmo diretor pra ver se eu gosto, pra ver como é que é o estilo dele, pra ver, entendeu? É muito isso. Até porque você só acha coisas diferentes se você for atrás, for procurar. Porque se você... Gente... Chiquititas tá no top 10 da Netflix. Há séculos. Há séculos, entendeu? Então, existe coisa para além disso. Eu tenho pra mim que é a mesma pessoa assistindo pra sempre, no repeat, porque não faz sentido. Toda vez que eu abro o top 10, tá lá Chiquititas. Quem é esse pecado? Quem é o culpado? Quem é? Eu quero saber. Mas é sobre isso. Então, se você ainda não... Se você ainda fica refém do top 10 da Netflix, tá aqui o Cinemafilia, entendeu? Pra mostrar também, mostrar outros tipos de produções, né? Outros tipos de coisas e questões sociais que estão presentes nos filmes que você já assiste, mas não presta atenção. Então, é um amplo espaço aí de debate, né? É verdade. O Guarnicê, eu acho que foi um exemplo, assim, de mostrar um pouco mais do cinema maranhense, né? Bem local, importante. Muito super importante, super tradicional, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive, assim, de falar, isso aqui tá sendo feito e produzido no Maranhão, tá sendo feito e produzido aqui, tá sendo exibido aqui em São Luís. Então, as pessoas, às vezes, não tinham contato, assim, não sabiam que existia, que ia existir um festival nesses dias, por exemplo. Sabe que existe o Guarnicê, mas talvez nunca foi, talvez só ouviu falar. Só ouve falar e não tem ali a iniciativa de ir. A gente vai ter também agora a mostra de cinema do Sesc, que também vão ter vários filmes independentes lá. Então, assim, a gente tem a sorte ainda de ter essas programações, né? Que servem aí pra daqui pra frente com a gente muita procurar. Luta, muita luta, né? Com muita luta. Que servem aí pra que no futuro a gente tenha mais coisas. Uma valorização. Exatamente. Nacional. Exatamente. Regional também. Eu adorei entender um pouco mais dos processos da crítica, né? De todos esses passos que vocês têm que... Vocês passam por essa pressão, mas que produzem um conteúdo aí que é muito enriquecedor e muito válido importante. Também, que possui um papel super fundamental. Eu aproveito para te agradecer, Fabi, pela presença aqui no Plot Twist. Obrigada, Prazer gente. te receber. Prazer ter conversado com vocês. E me sigam nas redes sociais, @Cinemafilia. E lá tem todos os outros links que eu tenho também de
promoção em plataformas de streaming, que é muito importante. Meu link do Twitter, meu link do Letterboxd, que é a rede social que a gente fica postando, que eu acho também é uma dica pra quem não tem muito contato com o cinema, de fazer uma rede social dessa pra você até ter um arquivo pessoal, né? Ter um diário pra você ficar postando os filmes que você assiste. A questão de registro mesmo, né? Registrar os filmes, compartilhar com seus amigos, que eu acho que é assim que a gente começa a criar também uma maior proximidade, assim, né? Com o cinema e maior curiosidade, uma rede de conexão. E eu também tenho a minha coluna no Cinemação, que tá lá também o link. E também escrevo uma revista de cinema que é independente, que aí já são os textos um pouco maiores, artigos e tudo mais, pra quem quiser também. Tem pra todo o público. Tem pra todo Conteúdo é o que não falta. Tem tudo. Tem reality show, tem série, tem filme, tem tudo. Pronto, ela está servindo tudo. Fabi, muito obrigada. Você que também assistiu esse podcast aí até o final, obrigada. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Deixa aí os filmes que você gosta de assistir, o que você acha da crítica. E é isso, né? É isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.